Doutor Lucas, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, doutor Lucas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E, doutor Lucas, olha só, eu vou direto ao ponto. A gente recebeu aqui uma carta, né? E uma carta ansiosa, uma carta de um médico que já está vivendo aquela experiência desagradável de estar com um processo, por conta desse termo que se ainda usa, erro médico, que Sim. isso aí, infelizmente, os médicos carregam, não sei até quando, não sei se foi um erro, mas já carrega esse peso, né, de ser chamado que cometeu um erro médico. Eu não sei se ele cometeu, mas ele já está sendo, infelizmente, processado. Sim. Tá? E o nosso podcast, a gente convidou aqui você para estar com a gente, batendo esse papo. E eu queria que você pudesse ler a carta desse médico aqui para a gente. Vamos lá. Caro Dr. Lucas, sou um médico formado apenas há 2 anos aqui no Rio de Janeiro e estou passando por um momento terrível que eu nunca poderia imaginar. Há alguns meses atendi um paciente em um pronto-socorro no interior do Rio, que infelizmente faleceu devido a complicações decorrentes de um edema agudo de pulmão. Desde então, tenho enfrentado uma batalha judicial movida pela família do paciente, que alega negligência no atendimento. Minha angústia e desespero vem do fato de que a equipe de suporte do meu plantão não tomou as precauções necessárias para documentar adequadamente os procedimentos realizados no atendimento. Isso está tornando incrivelmente difícil montar uma defesa sólida e convincente. Não sei por onde começar e sinto que estou sendo arrastado por um redemoinho de acusações injustas. Por favor, se puder, me dê algum conselho sobre como proceder nessa situação. Como posso lidar com a falta de documentação adequada? Existe alguma estratégia para que eu possa adotar para esclarecer os eventos daquele trágico dia? Agradeço desde já pela sua atenção e espero sinceramente que o senhor possa me fornecer alguma orientação que me ajude a atravessar esse momento difícil. Atenciosamente. Vamos lá. Aqui a gente não tem essa formalidade, Lucas. Por favor, se apresenta pra gente. E você tá no Pod Médico. Aqui a gente gosta de emoção. Você vê que a gente já começa aqui com grandes emoções. E isso aqui é um espaço onde a gente, Lucas, fala de medicina. E estou muito feliz aqui com a tua presença. E imagino que aqui os nossos médicos, nosso público aqui também está ansioso para saber mais sobre direito médico, as coisas, né? Mudaram as coisas, né, Lucas? A gente vai falar um pouco disso aí. Se apresenta pra gente, por favor. Vamos quebrar o formalismo, não precisa me chamar de doutor. Okay. Eu sou o Lucas Selingard, eu me especializei nessa área médica e é muito prazer fazer parte desse universo que é muito específico. E assim como eu li na carta, eu recebo muitos colegas médicos que estão nessa situação de desespero. Eu falo que a gente cuida deles, porque realmente é muito trágico, é muito terrível passar por um questionamento desse. Com relação ao caso mesmo em que a gente leu aí na carta, primeiro assim, são várias situações envolvendo diversas coisas que são questionadas na justiça. Nesse caso em específico, é o edema agudo de pulmão e teve umas complicações e não houve, então, a formalização disso tudo. Isso é um problema pra gente. Ali, aquele atendimento ali, Lucas, chegou, aí não foram feitas as anotações, a equipe não deu suporte, aquela correria de pronto-socorro. Na verdade, o pronto-socorro é a porta de entrada dos processos, né? A gente diz que esse atendimento emergencial, urgencial, ele realmente é o que nós temos mais lá. Mas nós temos esse problema com a anotação, que é muito comum. Fazer a conduta, todo mundo agir, fazer o que tem que fazer, subir, dar medicação, evoluir, colher exame, já ir para o centro cirúrgico e, por um lapso, deixar de anotar. Mas isso é imprescindível. A gente diz que isso para o médico e para a equipe é imprescindível, por quê? É o meio de prova que ele tem. É o documento formal dizendo que naquela hora tomou aquela conduta, fez aquele caminho ou aconteceu aquilo. Né? Quer dizer, numa situação desse colega aí, é complicado então, né, Lucas? Que ele pergunta assim com uma estratégia, né? Como se desse para tirar um coelho da cartola ali. Na verdade, assim, nós falamos que os documentos básicos de uma defesa, é claro que são os protocolos institucionais, a literatura, porque tudo é pautado numa literatura, né? Os médicos e a equipe multiprofissional, ela age de acordo com um livro, com uma literatura, com um protocolo de tratamento. Mas o prontuário médico é a principal defesa do profissional. Então ali é realmente o que consta
o que aconteceu efetivamente na hora, no momento, na presença de quem, em que local aconteceu aquilo. Então, como uma alternativa a essa pessoa, é claro que a gente aprecia o caso em si, mas tem prova testemunhal. Tem, por exemplo, aqui aconteceu alguma coisa aqui dentro desse estúdio, então a gente tem 3 pessoas aqui no mínimo que podem atestar o que aconteceu. Quer dizer, ninguém também já é culpado porque não teve registro, já está automaticamente condenado. Não é bem assim também, não. Não é bem assim. Nós temos outras modalidades de prova, nós temos como comprovar por outros meios. Então, vídeo, que hora entrou, que hora saiu, etiqueta de alguma medicação, se não tiver a anotação mesmo da etiqueta, o resumo de alta, enfim, prova testemunhal. Então sempre tem uma assistente, uma auxiliar de enfermagem que pode atestar aí o que aconteceu. Olha só uma coisa que eu observei, ele está formado há apenas 2 anos, quer dizer, aquele médico que sai, às vezes, sem aquele preparo devido para pegar uma emergência, né? Sim. E como é que é isso, né? E lá onde acontecem os maiores... Onde mais acontece processo, eu acho que é em emergência. Na verdade, assim, a graduação médica, ela existe, tem a graduação, e após a graduação, o médico pode ou não fazer a residência e a especialidade. Mas a partir do momento que ele faz a graduação e completa ela, ele está apto para o exercício da medicina. E no nosso país, nós temos uma lei que concede a ele fazer qualquer coisa inerente à medicina. Então, há um aconselhamento para quem for... dermatologista, que se faça a residência, que se faça a especialidade. Mas sendo médico e tendo o CRM, ele pode dar o plantão, e é o que acontece, né? Muitos se formam e começam a dar plantão para querer aí a sua vantagem financeira, o seu equilíbrio e etc. Mas ele cai realmente com esses problemas. Então, eu tenho percebido que infelizmente tem uma crescente também de pacientes questionando médicos mais novos. Eu acho que isso não é pela ineficiência deles, mas sim porque há um questionamento geral, sabe? Então, assim, está sendo mais colocado à prova, o jovem, né? Sim. Chega com aquela cara novinho ainda, né? Às vezes, as pessoas ainda têm aquela ideia do médico mais maduro, né? Que parece que... Aí vem às vezes, um rapaz, estão se formando muito cedo agora também, né? Molecada se formando cedo agora, né? Tá com cara de garoto ainda, né? Aí chega lá no atendimento, às vezes eu imagino que a pessoa, poxa, eu achei que ia ser atendido por um médico experiente, algum cabelo branco aí. Aí é um garoto, não sei se isso também tem essa expectativa, né, Lucas? Eu acho que sim, eu acho que na verdade a nossa sociedade, nós como humanos... E tudo, coitado, que ele vai fazer vai estar meio sendo colocado à prova. Sim, e na verdade um médico recém-formado, ele tem essas barreiras, né? Ele tem que lidar com essa questão da idade, do respeito, de se fazer... respeitado por aquele paciente. Então eu acho que isso é inerente também à nossa sociedade, né? A gente questiona muito isso e tudo mais. Então isso para um recém-formado realmente é um obstáculo a mais para ele. Os meninos têm a vantagem que dá para deixar que ser uma barba, né? Aí já dá um ar mais sério. Mas as meninas, às vezes, ficam com cara de novinha ali, né? Tem que ter personalidade. Agora o comportamento, né, Lucas? Você também se formou jovem, teve que trabalhar e teve que provar. Você ainda é muito jovem, mas quando a gente se forma jovem, né, a gente também tem que provar ali um comportamento mais... Eu acho que é tudo uma questão de postura, né? E eu digo já, falando assim, pensando já no mundo do que a gente veio tratar aqui, é muito uma questão de postura. Assim como a minha carreira, a minha área de direito requer essa questão de postura, de respeito, de ética, o médico muito mais. Sim. Então, o médico, quer seja novo, mais velho, ele tem que ser médico. Ele tem que ter uma postura coerente. Ele tem que olhar no olho, ter empatia por seu paciente. E isso faz dele mais respeitado, né? Então, eu acho que também tem isso, né? Essa questão da arte médica. Nós temos muitos casos em que nós vemos que o paciente e o médico senta no tribunal e, às vezes, o paciente diz exatamente isso. Viu, eu acho que faltou um pouco de respeito. Eu acho que faltou um pouco... desse olhar mais com empatia, dessa atenção, sabe? Não me ouviu, não estava me ouvindo, não estava prestando atenção. As pessoas têm essa impressão, algumas pessoas têm. Sim. E assim, tudo que é ruim a gente acaba vendo que se propaga muito, né? É como se todo médico fosse não prestar atenção, e não é isso, né? Mas enfim, talvez maus comportamentos ressoam muito mais do que
bons comportamentos, que é a maioria. Na verdade, assim, só pra gente entender um pouco, nós temos diversos questionamentos de diversas especialidades e situações, mas ainda bem que nós conseguimos, durante o processo que dura aí 3 a 8 anos, demonstrar que aquele médico agiu corretamente, de que foi feita a conduta que era indicada dentro daquela estrutura para aquele paciente, por exemplo. Então, muitos dos casos que nós temos, nós conseguimos ganhar a ação, porque a gente demonstra que realmente aquele questionamento foi indevido. Não tem razão. A perícia disse que deu tudo certo, que o médico, o doutor Antônio, deveria ter feito aquilo. Então, tem isso também, né? Eu acho que as pessoas se questionam demais, elas questionam e o nosso judiciário, ele é aberto. Ele pode, você pode questionar aquilo que você bem entender, né? Mas o resultado disso às vezes não é falado, né? Então nós temos essa lacuna aí de 3 a 8 anos até se chegar a uma decisão definitiva. E dentro desses casos, Lucas, você vê muita coisa que daria para ter sido evitada no atendimento, um atendimento de repente. Eu não sei, às vezes eu fico com aquela ideia de que se o médico, de repente, eu acho que pensando sempre em possíveis problemas que podem decorrer daquele atendimento, de uma complicação, acho que eu não sei se as pessoas processariam uma pessoa que ela achara, mas foi tão bacana com a gente. Ele atendeu tão legal a gente. Eu não sei se isso faz muita diferença. Faz com toda certeza. Porque eu acho que elas são emocionais, no fundo, né? No fundo... Somos humanos, né? Eu acho que, assim, a relação médico e paciente, ela é embasada em critérios bioéticos, em critérios humanos. Então, antes de tudo... Antes de técnica, antes de falar se tá certo, se tá certo, nós somos humanos. Então, eu tenho muitos casos em que a gente, né, meu telefone não para, a gente fica assim, resolvendo coisas do dia a dia, e que eu falo, olha, sente, converse, explique, e resolve a questão. Então, se faz compreender para o seu paciente. Essa relação, ela tem que ser mantida. E é justamente isso que você está falando. Muitas vezes, isso é resolvido e pronto. Isso basta, né? Às vezes era um pouquinho de carência que ele teve do médico, né? E aquilo não deu errado, porque infelizmente as coisas dão errado, mas ficou talvez aquela mágoa, né? Poxa, ele podia ter dado uma atenção, explicado melhor, ter dado um apoio melhor ali, emocional. E isso faz toda a diferença, porque a gente diz, nenhum paciente vai à procura, e é claro que temos exceções, tem um monte de coisa. Quer fazer resultado financeiro ali, né? Tá vendo uma oportunidade. Tem gente que vai propositalmente a fim de, né? Querer fazer, tumultuar, agredir, já pensando no pior. Mas, geralmente... os pacientes vão até uma unidade básica, um consultório e etc, porque eles precisam. Então, nós dizemos que eles estão numa condição de hipossuficiência. Ele quer ser ouvido, ele quer ser tratado, ele quer ouvir a opinião. Ele está num momento vulnerável. Quem está num momento vulnerável é muito sensível, né? Sim, sim. E essa relação faz a diferença. Olha só, só isso aí. Agora me diz uma coisa, Lucas. Você teria, imagina, inúmeros processos que você acompanha, você percebeu as armadilhas que às vezes alguns pacientes, de repente, maliciosamente, já tirando pronto-socorro, mas aqui ambulatório, tem gente maliciosa mesmo nesse mercado aí? Tem sim, e não são poucos também, mas eu costumo dizer para os médicos que eles têm o feeling, eles têm o olhar para aquilo. Então, a gente também, né? A gente às vezes olha para a pessoa ou já sabe mais ou menos o perfil ou o que vai acontecer. Então eu digo que eles têm o feeling para isso e que eles têm que ter essa sensibilidade. Tem paciente que já chega ofendendo o médico anterior, já chega falando de processo, já chega com o celular filmando, gravando. Então tudo isso é indício de que essa relação não vai prestar. Essa relação já começou errada. Então, no indício desse feeling que não dá certo, se abstenha. É um paciente que chegou no consultório para fazer um procedimento cirúrgico, estético ou não, ou com alguma queixa. Destruiu o médico anterior.
já percebeu que veio com uma testemunha ou que a postura já é inadequada, na defensiva, agressiva, já é um ambiente para você pensar. Já é um sinal amarelo ali, total, né? Com certeza. Você falou de estética, imagina o pessoal aí que trabalha com a estética é pisar em ovos mesmo, né? É bem delicada a coisa, porque tem expectativas. Não saiu como eu gostava, não saiu como eu queria, como eu imaginava, tem muita expectativa ali, né? É meio complicado o pessoal que trabalha. A dermatologia e a cirurgia estética, ela é questionada justamente por isso. Porque eu quero aquele nariz, eu quero aquele rosto, eu quero aquela lipoaspiração impecável. Então tem essa finalidade que nós falamos, estética e finalista. Leva padrões, né? Leva recorte, leva imagem. Leva a revista da modelo, eu quero isso aqui, que já nasceu daquele jeito, que é aquilo. E na verdade, é preciso que o médico que trabalhe com isso, e muitos que são muito sérios, eles explicam exatamente quais são as limitações da técnica, as limitações do corpo humano. Peraí, você falou explicam, mas só o explicar não basta, né? Quando já pensando em processo. Parece que o cara tem que trabalhar hoje, né, Lucas? Pensando em processo, né? Na verdade, os profissionais, cada um a depender da sua especialidade, da sua atuação, da sua vivência, tem uns que são só plantonistas, tem outros que têm consultório, tem outros que têm hospitais, enfim, cada um na sua especificidade. Mas veja, nós temos algumas artimanhas aí. Sem sombra de dúvida, o prontuário. O prontuário, ele é hospitalar ou de consultório. Então, se você vai se consultar com o médico João, no dia de hoje, ele tem o prontuário. Ele faz um exame físico, uma anamnese, ele colhe os exames, ou ele vê os resultados de exame. Veja, tudo isso que é descrito neste prontuário, primeiro que é meio de prova. No consultório existe esse prontuário. No hospital também, na unidade básica de saúde, na UBS, no postinho, tudo tem esse prontuário. E deve ter, é uma obrigação legal, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Ponto. Mas mais do que isso, mais do que lei, mais do que tarefa de casa, é a sua própria defesa. É meio de prova. Então, seja o prontuário em ambiente de hospital ou em ambiente de consultório, ele é meio de prova. Além disso, por exemplo, cirurgiões plásticos e algumas outras especialidades têm por dever o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o termo pelo qual o paciente recebe as informações verbais, relatadas e faladas, mas ele assina. Então, uma mamoplastia ou uma lipoaspiração, nesse documento que muitos médicos fazem uso, está descrito tempo de tratamento, duração, evento adverso, aquilo que pode ou não acontecer, né? Pode ter problema na cicatriz, pode ter uma parada cardiorrespiratória, pode ficar com algum tipo de sequela. Então, esse documento, ele descreve formalmente vários detalhes. E também é um documento que se faz uso, né? Agora me diz uma coisa, com todo esse arsenal aí de provas, as pessoas, eu imagino, não tem ninguém ingênuo que quando vai fazer algum procedimento estético, o médico vai se resguardar. Me diz uma coisa, Lucas, ainda assim as pessoas ingressam com esses processos e aonde tem, de repente, é o contrato que de repente ela vai alegar, não, mas estava a letra pequena, essa cláusula não entendi. O que se alega já tendo se exaurido todas essas provas aí? Na verdade, primeiro que assim, os pacientes também, os advogados da parte adversa, é óbvio que eles não apresentam essas provas porque não é prudente e não é favorável a eles. Sim. Muitas vezes os próprios pacientes nem comentam sobre isso, né? Então eles não comentam que eles assinaram um contrato de prestação de serviços, que é um outro tipo de documento que é realizado entre o profissional e o médico, o paciente e o médico. Então muitas vezes o paciente ele nem comenta sobre isso, que tem esses documentos. Então o que faz? Na nossa defesa, nós juntamos tudo isso para o juiz, para o médico perito, e daí sim ele vai ficar ciente. Olha, não tem como falar que ela não sabia que poderia ter uma parada cardiorrespiratória, ou que teria sangramento, ou que poderia ter mancha, se no termo de consentimento livre e esclarecido está datado e assinado e vistado por ela. Então aquilo você considera suficiente, então, para o médico ter esse termo ali, ou ainda, mesmo com o termo, ele ainda corre algum risco? Ele corre, eu acho que assim, são coisas que nós temos de cartas na manga pra gente se defender ou pra ter,
né? Ele corre o risco. Mas, sinceramente, um contrato bem elaborado, um prontuário, um termo de consentimento e daí, do ponto de vista técnico, exames pré-operatórios, a evolução pós-operatória, tudo isso bem descrito faz esse conjunto de provas que o favorece. Contrato bem elaborado. Então você vê contrato que não estão bem elaborados. É assessoria jurídica que às vezes falta adequadamente para aquela situação. Clínicas novas, enfim, é isso, Lucas? Sim. Eu acho assim, muitas pessoas e os médicos têm essa questão de eles fazem o quê? Atender o paciente, fazer cirurgia, ir para o hospital. Eles têm a vida muito corrida e tocam o serviço. E às vezes deixam na mão de uma gerente, de uma secretária ou de alguém. E esses documentos nós fazemos e com uma segurança jurídica adequada, e nós fazemos e demonstramos isso para ele. Ó, você tem que usar, você tem que assinar. Hoje em dia no iPad, ou tira foto da paciente com selfie, né? Isso a gente faz em contrato bancário, contrato de aplicativo e tudo. Então, hoje é muito mais fácil fazer esse material. Mas tem muitos médicos que não fazem. Por hábito, por costume, ou pegam um contrato do Google, ou pegam assim um material que acham que vai cobrir tudo, né? E não é assim, né? A gente está falando de uma área muito específica. E essa assessoria ela é uma assessoria jurídica, é um profissional que vai avaliar todos os aspectos daquele. Nós estamos falando de contrato, né? Ainda não estamos falando do termo de consentimento, né? Que é uma outra coisa ainda, né? Isso. No contrato, por exemplo, de prestação de serviços, primeiro que assim, eu me especializei nessa área. Tenho vários amigos que especializaram nessa área, eu fiz aqui em São Paulo e fora, em Coimbra. É uma área específica. Então, é como se fosse um cirurgião plástico fazer alguma cirurgia torácica, né? São especialidades. Então, tem minúcias aí, né? Então, no meu ofício e na minha elaboração de contrato de prestação de serviço, por exemplo, eu coloco cláusulas que realmente eu sei que são aplicadas, que talvez um advogado generalista não conseguiria. Então, esses modelos de internet, eles não falam de tempo do tratamento, o que pode ou não acontecer, que modo que o médico está à disposição ou não está, ele cede algum telefone celular ou não, coloca isso no contrato ou não, que momento em que o paciente deve retornar ao consultório ou deve ir para o hospital imediatamente. São cláusulas que realmente deixam a situação mais clara para ambas as partes, mas asseguram o profissional aí de questionamentos. Sim, Lucas, então, o contrato seria, digamos assim, mais jurídico, a assessoria de um advogado suficiente, e o termo de consentimento, ele já tem aqueles aspectos médicos mesmo, das minúcias do que pode acontecer, já é alguma coisa que o médico precisa ele mesmo acompanhar aquilo ali? Na verdade, o contrato de prestação de serviço é um contrato que é um negócio jurídico, que em direito nós falamos. Então, você está me contratando para que eu faça um procedimento cirúrgico em você ou qualquer outro tipo de tratamento. Temos diversos, né? Uma fertilização, por exemplo, que é arriscada, etc. Então, é um negócio jurídico. Você me paga para aquela prestação de serviço que eu tenho que te dar. Então, esse contrato ele é revestido muito mais de um caráter jurídico do que técnico. Sim. Agora, o termo de consentimento livre e esclarecido, o termo de consentimento informado, né? Ele é muito mais técnico. Técnico médico. Então lá tem os cuidados pré-operatórios, os cuidados pós-operatórios, os eventos adversos que podem ou não acontecer, parada cardiorrespiratória, como eu falei, algum tipo de problema de embolia, algum tipo de problema com cicatriz. Tecnicamente, cada procedimento ou cada... Tem que ser muito bem detalhado com o celular. Inclusive tempo de tratamento, né? Esse universo é muito grande, Marco. Vamos supor que eu vou fazer um tratamento estético e eu vou ficar aqui no país 3 meses e o tratamento é de 8 meses. O que acontece nessa hipótese? Eu abandonei esse tratamento. E se eu abandonei, recai sobre mim, paciente. A responsabilidade. Exato. Então veja que tem muitas coisas. E esse termo de consentimento informado, ele traz num papel descrito aquelas hipóteses que podem ou não acontecer. A gente quer que aconteça? Não. Mas você está ciente de que pode acontecer. Você falou um negócio que me deixou curioso, Lucas. A fertilização dá ruim às vezes? Dá muito problemas? Quais os problemas que dão? Eu fiquei curioso agora. Na verdade, a gente tem alguns processos de fertilização, não são muitos, não. Eu acho que a fertilização em si, ela é
depositária de uma grande expectativa. O problema lá é a expectativa. É a expectativa, né? Então, Imagina. o pai e a mãe congelou lá o óvulo, o sêmen e quer que dá certo. Só que dentro do processo de fertilização existem nuances que podem ou não acontecer. Então tem que ter E ele está pagando, né? E ele está pagando. Com riscos. E com riscos e com essa carga expectativa moral que a gente quer de expectativa, né? Então ele quer que dê certo, só que infelizmente pode ser frustrado. Ou seja, ele pode ter pago um valor considerável e não ter resultado ali. Não. E é preciso deixar isso esclarecido para esse paciente. E, na verdade, o que também nós dizemos em direito, e daí direito do consumidor, nós estamos falando, entrando um pouco aqui, é o direito à informação, né? Porque eu posso, Marco, ver aquele termo de consentimento ou ver aquele contrato, e é um direito saber as hipóteses que vai acontecer no meu corpo e aquilo que eu posso ou não acontecer, como, por exemplo, um efeito anestésico de dar bom, de dar ruim, e eu posso falar, não quero mais, doutor, eu li aqui, tô ciente, não quero assumir esse risco. Para tudo. Ele pode. É um direito à informação que ele tem e que ele pode sim chegar num momento e falar, não quero. Nesse sentido, eu já lembro de algumas coisas que nós temos processos em que houve o desrespeito a esse direito de informação. Então, o juiz, o procedimento deu certo, o tratamento foi adequado, o doutor João não errou em hipótese alguma, mas o juiz fala, mas deixou de informar. Se deixou de informar, ele deve então ser indenizado pela falha do dever de informação em R$20 mil, por exemplo. Então, veja, são muitas hipóteses. E essa informação, como deveria ter sido feita, Lucas? Como é que ela deve ser feita? Exatamente. Assim, primeiro, essa conversa que a gente está tendo. Não dá para fazer consulta de 10 em 10 minutos e preparar um paciente num procedimento cirúrgico em um tempo exíguo. A gente está falando isso de um procedimento eletivo, combinado. Não é um procedimento de urgência ou emergência, que é óbvio que pela situação em si tem que fazer. Não tem tempo para pensar. Mas uma situação em que é letivo, de escolha, tem que sentar com o seu paciente, tem que explicar, tem que conversar. Ele vai perguntar 10 vezes, tem que explicar 12. Não dá para ser uma coisa rápida. Então eu acho que o primeiro de tudo isso é essa relação. Mas num processo... como é que fica essa prova de que eu fui informado? Como é que o médico se respaldaria nessa situação de que, olha, eu expliquei para você? Não lembro de você ter me explicado isso. Primeiro que ele vai ser, todas essas provas documentais, elas serão trazidas ao processo. Então veja, se eu fiz a cirurgia no dia 15 de janeiro e eu passei em consulta no dia 15 de dezembro, 18 de dezembro, 22 de dezembro, 28 de dezembro... eu tenho um histórico de consultas. Você concorda que já prova pela quantidade de consultas pré-operatórias de que, no mínimo, aquele paciente compareceu lá 3, 4 vezes e teve alguma coisa ali. Avaliou o exame, explicou, conversou. Então, veja, o conteúdo probatório é muito grande. Então, prova testemunhal, né? Tava com acompanhante, não tava. Tem a circulante de sala, ou tem uma enfermeira que fica no consultório médico. Ou não. Agora, aquilo que você me perguntou. Ou fica uma palavra contra a outra. E daí, você disse? Não, eu não disse. Não ouvi. Ou eu não entendi. E daí é isso que a gente tem que fazer vingar no processo para ver o que vai rolar. Pô, e o juiz tem que ser igual aquele rei Salomão, pega a espada aí que... Ele na verdade tem que lidar com as provas dos autos, né? Então ele tem que, na cabeça dele, na convicção dele, ele vai falar, não, olha, teve uma consulta só antes da cirurgia. Não é possível que esse paciente foi orientado. Não, olha, o paciente apareceu 4 vezes antes, ele assinou um contrato, tem um termo aqui, a perícia falou que, né? Então tem todo esse conteúdo. Então, às vezes, essa pressa, muitas vezes, de fazer logo o atendimento, para você ter, né, liberar um cliente, vir outro cliente ali, tem um perigo nisso aí, né? Porque até você pensar que você vai ter um histórico depois, né? De consultas desse cliente. Como você falou, o juiz pode achar que uma consulta já foi muito pouco diante da proposta daquele tratamento, né? Sim. E na verdade, a gente está falando de um universo muito subjetivo,
né? É muito subjetivo. Então, assim, é uma consulta. Muitos profissionais colocam início de começo e de término da consulta, porque isso dá um espaço. Isso é registrado deve ser registrado na agenda, a secretária. Exatamente, um outro meio de prova. A agenda, a secretária. Você viu o paciente Marco no consultório quantas vezes? 10, 12, uma? Né? Isso tudo é meio de prova mesmo. Agora, me diz uma coisa, Lucas, em que nível você está achando que os médicos, pelo menos aqui em Campinas, né, que é onde você atua mais, estão conscientes disso? Você acha que ainda tem muita gente que não está tão consciente do que a situação que está hoje de litígios aí, né? Como é que você está lendo a situação? Os médicos ainda estão acordando ainda? Olha, eu acho que hoje, 2023, eu acho que a classe médica e até a classe multiprofissional, enfermeiros, dentistas e as outras áreas da saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, físios, enfim, eu acho que eles já estão muito mais cientes disso, porque essa área do direito médico, do direito hospitalar, ele também ganhou uma menção midiática, né? Eu acho que isso começou a crescer. Então eu acho que sim, os médicos hoje já estão mais lidando mais com isso. Mais prudentes? Sim, eu acho que sim. Pensando mais nessa questão do prontuário, das fotos pré- e pós-operatórias, do termo de consentimento, dessa preocupação. Eu já advogo há 10 anos e antes, lá no início, eram pouquíssimos processos em uma semana, em 10 dias. Hoje já não. A realidade é outra, né? Nós estamos no final do ano e a gente chega aí, as coisas ficam mais paradas. Mas nesse mês de dezembro, chutando aqui, no mínimo eu recebi uns 7, 8 processos. E a gente está no dia de 20. Então veja, é muito processo. De muitas coisas. Então eu acho que isso também faz gerar a conversa de plantão, de corredor de hospital, e as pessoas ficam mais preocupadas. E de onde está vindo mais, Lucas, desses últimos anos aí? De onde será que está vindo? Do pronto-socorro, do atendimento ambulatorial? Eu acho assim, das clínicas? Nós temos assim, a gente já fez alguns estudos e assim, a gente tem algumas estatísticas lá que a gente controla para fingir, de saber mesmo. A grande maioria é de pronto-socorro. Então a gente fala que é o pronto-socorro adulto, pronto-socorro infantil, é a porta do hospital que a gente fala, né? É onde o paciente chega, igual essa hipótese aí da carta, em que ele precisa ser operado, etc e tal. Então é uma fratura, é um trauma, é uma queda em casa, é um tiro, é uma facada, é um acidente de casa, ou é algum mal súbito, é uma queda, enfim. Então o atendimento, ou não, né? Um sintoma que você começou a passar mal. Começou um formigamento aí, ou começou a passar mal, pressão, enfim. É o pronto-socorro. No pronto-socorro, pela própria natureza dos atendimentos, a coisa é muito rápida. Então, até se diagnosticar aquilo, às vezes as evoluções das doenças, da patologia, ela é muito mais rápida. E a gente sabe que nós temos uma estrutura estatal, uma estrutura municipal pública que é deficitária. Então, hospitais lotados, falta de recursos, falta de macas, então nós temos um problema muito grande. Mas o primeiro de tudo, sem sombra de dúvidas, são os atendimentos de pronto-socorro, de pronto atendimento. Agora eu fico imaginando, então, eu não sei se são jovens recém-formados, ainda sem residência, que estão fazendo uma grana ali nos plantões. Eles estão assessorados juridicamente ou eles vão ter que, de repente, lidar com isso aí? Chega uma notificação um dia lá na casa dele? Como é que é isso? Vem no hospital, o hospital notifica? Como é que é, infelizmente, essa surpresa desagradável aí? Como é que ela acontece? Na verdade, assim, primeiro que algumas faculdades já têm na grade de estudos algumas discussões, ou de ética, ou comissão de ética, os hospitais. Então, os médicos, eu acho que eles já saem com essa visão de que o ato deles e a responsabilidade civil deles, eles têm responsabilidade civil, penal, administrativa. Então, o cargo médico requer essas responsabilidades. Ponto. Eu acho que isso a comunidade médica hoje já sabe. Anteriormente, acho que isso era mais solto. Só que é claro que o médico, como eu disse para você, ele trabalha. Ele vai dar o plantão, ele vai tocar o consultório. Então, às vezes, ele fica desatento a essas coisas de contrato, de formalidades, pela própria estrutura.
num pronto-socorro, ele tem que atender milhares dentro daquele plantão e tem que resolver um monte de problema. E às vezes não dá tempo de anotar como deveria ser anotado. Mas daí eu falo que o médico ele tem autonomia e ele tem que anotar. Então, é muito difícil dar essa resposta, né? Mas ele precisa anotar, ele precisa fazer a sua defesa. Mas realmente eu acho que nós às vezes vamos falar em palestras, em aulas, em congressos, a gente traz essa informação. E daí eu acho que as pessoas começam a ficar mais realistas daquilo que pode. Sim, não. Eu fico imaginando um garoto desse aí, começando a pegar os plantões aí. Eu vejo assim, pelo que você falou, consciência, eu preciso me proteger juridicamente. Isso tem que estar muito presente em cada plantão, né? Sim. Você falou realmente algo importante. O médico, muito facilmente, ele emerge naquela demanda que ele tem de atendimento, aquela loucura toda de ter que dar conta daquele plantão, vai ter que pegar um outro. Ele não imagina que ele está numa berlinda judicial ali imensa, né? Sim. Exposto a tudo. E tem que ter consciência. Eu acho que é consciência do que pode acontecer naquele jogo ali, né? E eu acho que assim, o médico, ele tem que ter respeito ao nome dele e ao CRM dele. Então assim, nós temos muitas coisas. Ele tem que tocar o plantão, ele tem que atender tantos por minuto, ele tem que recai muitas coisas, muitas cobranças. Mas ele tem o CRM dele, que o protege, no sentido de que ele é um profissional qualificado e ele sabe, ele tem uma autonomia. Ele pode dizer não, olha, eu não concordo com isso, é a minha convicção técnica, eu não vou fazer isso. Olha, para este paciente eu vou demorar meia hora, 1 hora, o que for preciso. Então ele tem essa autonomia que resguarda ele também. O Código de Ética Médico prescreve diversas prerrogativas desse médico. Não trabalhar em locais insalubres, denunciar coisas que são indevidas, que essa autonomia dele, né, de fazer aquilo que tecnicamente ele entende como confortável, mas realmente ele se vê numa berlinda. Ele tem que lidar com um plantão louco. Isso tudo que eu tô falando aqui é muito bonito, mas a prática é totalmente diferente disso. Eu acho que a educação, ela tem que estar ouvindo isso de vez em quando, ele tem que estar acordando, porque é meio que emerge naquela demanda, e tem que de vez em quando ouvir um podcast desse, um corte desse aqui, pra ele acordar. Peraí, que eu acho que eu tô dormindo de novo. Ele tá sempre acordando esse pessoal. E são insights, né? São dicas, né? São coisas pequenas. Veja, o que a gente já tá falando aqui é de uma grandeza que só quem vive e só quem tem um processo tem a consciência disso, porque daí depois vê o depois. Graças a Deus, Lucas, eu anotei no rodapé da ficha de atendimento. Olha o alívio dele, né? Dele ter... Graças a Deus, Lucas, eu anotei que estava sem febre. Eu anotei que eu fiz um exame físico, eu anotei a pressão, eu anotei o batimento cardíaco, eu anotei que não tinha petequia, né? Em caso, enfim... são coisas que, se estão anotadas, realmente salvam o profissional. Detalhes, né, Lucas? Detalhes. Olha, doutor, por favor, anote tudo aí. Anote tudo, doutor. Por favor. No meio do caos, tente fazer aí valer o seu se direito, proteja, né? se proteja, né? Você está ajudando os outros ali, mas se proteja. Eu tenho, Marco, algumas histórias, a gente vai lembrando, né, sem comentar nomes, é claro. Eu tenho diversas histórias que às vezes o profissional chega e fala: Lucas, eu fiz, eu não anotei. Lucas, eu agi assim, eu fiz exatamente isso, eu deixei de anotar. Conta uma pra gente, Lucas. Por exemplo, né, eu tive um caso em que um atendimento em Jundiaí, numa unidade básica de saúde, uma gestante estava com um certo sangramento e um corrimento, e já estava aí no final da gestação. E o médico fez todo o atendimento, era madrugada, ele fez todo o atendimento para essa gestante e mandou ela direto para um hospital, porque realmente a unidade básica de saúde não tem os instrumentários necessários para fazer um parto, ou se fizer o parto, uma UTI, não se sabe a condição desse feto. Sim. Esse feto, por exemplo, tinha um problema congênito de restrição e etc. Então o que ele fez? Ele atendeu rapidamente essa paciente e mandou para o hospital de referência, que era o hospital da cidade de lá. Mas o que aconteceu? Ele pegou uma outra emergência e tocou a emergência e deixou de anotar o que ele tinha feito para com essa gestante. Daí, claro, 8 meses depois, chegou a intimação do processo, dizendo exatamente que ele não fez nada, que ele não tinha agido, que ele não tinha direcionado e etc e tal. E como era uma unidade básica de saúde, tinha aí a recepção, tinha o outro colega médico, o enfermeiro, e ele realmente não anotou. Então, assim, isso
é um tiro no pé. Porque não há prova documental daquilo que ele fez ou deixou de fazer. E daí eu tenho que pegar a recepcionista, tenho que pegar a entrada, a triagem, se é que tem alguma anotação ou não, o enfermeiro que viu a emergência subsequente, tenho que pegar o atendimento subsequente para indicar que foi uma urgência em cima da hora, ou o horário que ela foi transferida na ambulância, porque tem anotação do horário. Veja, é um quebra-cabeça. Uau, isso deve dar um trabalho meses depois, hein? E na verdade é triste, porque o médico fez, e ele deixou de anotar. E essa paciente, no caso, evoluiu negativamente. Ela evoluiu negativamente, esse feto foi a óbito, ele já tinha aí também características congênitas, ele já tinha problemas durante uma gravidez que foi uma gravidez de alto risco, né? Mas esse bebê aí acabou falecendo e teve esse desdobramento, né? E daí nós temos essa dificuldade porque nós não temos o documento. E isso pesa muito num processo judicial. Isso faz o processo ficar mais longo, né? Faz o processo ficar mais longo, faz o processo ficar mais difícil. Mais caro. Mais caro. Faz o processo ficar desfavorável para o médico, sem sombra de dúvida. Correndo risco de perder. Sim, sem sombra de dúvida. O fato de não existir um documento datado, carimbado, assinado, descrito com toda certeza expõe esse profissional. E tem sido, você tem visto, o que você tem visto do CRM? Como é que está sendo o CRM nessas situações? Nós temos alguns mundos que o médico pode ser questionado, né? Ele pode ser questionado no âmbito civil, que é dinheiro, a família daquele paciente ou o próprio paciente, ele vai pedir dinheiro. Indenizações, né? Indenizações pecuniárias. Então ele quer 200, 300, 400 mil, pensão vitalícia. Pensão vitalícia? Danos estéticos, danos morais, danos materiais, não gostou da cirurgia ou em decorrência dessa cirurgia ele teve que fazer outra cirurgia que custou 35 mil reais, então ele pede danos morais mais os 35 mil, enfim. Então essa é a esfera civil. A esfera civil é basicamente dinheiro, que a família ou o paciente pede, e tem uma instrução probatória, e tem a perícia. O juiz, ele é leigo, ele não entende de medicina. Então ele manda esse processo, esse prontuário, todo esse material para que um perito médico técnico avalie essa situação. Se o paciente estiver vivo, ele vai fazer uma perícia híbrida no paciente, né? Vai ver a lesão, o corte, o procedimento, aquilo que aconteceu ou não, e também uma perícia no prontuário. Se o paciente estiver morto, quem entra com a ação são os familiares, os sucessores, e se faz uma perícia indireta que nós falamos, que é uma perícia tão somente documental, de prontuário. E o perito ele vai analisar. Nesse caso que eu te disse, o que acontece é realmente o perito dizer: não tenho como avaliar o atendimento, porque no dia tal, na UBS tal, a ficha está em branco. Não tenho como avaliar esse atendimento. Manda para o juiz. Manda para o juiz. E isso fica inconclusivo, ou ele conclui negativamente. Então, é muito difícil não ter essa anotação. Daí você me perguntou sobre o CRM, o conselho. Os médicos também podem ser questionados perante o Conselho Regional de Medicina, aqui do estado de São Paulo, e com recurso para o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. E nessas hipóteses ele pode ser questionado pelo mesmo exemplo, por exemplo, dessa gestante. Mas ele é questionado administrativamente. O que a pessoa quer? Uma penalidade para esse profissional. E o que é isso? Ele pode ser cassado, suspenso, advertido, censurado. E isso tudo são penalidades que podem acontecer ao final desse processo que nós chamamos administrativo disciplinar, que no âmbito do conselho é um processo ético profissional, né? Primeiro vem uma cartinha, uma sindicância, e depois pode ou não transformar num processo ético profissional. E daí é isso que o médico recebe. Ou ele vai ser culpado e receberá aí as penalidades que eu te falei, ou ele vai ser considerado não culpado, né? Então, e também, falando um pouco das esferas, tem a esfera penal, né? Lesão corporal. Cadeia, Lucas?
lesão corporal, homicídio culposo, homicídio doloso, né? Então são questionamentos na esfera penal que o médico pode ou não ser questionado, né? Isso depende da estratégia do advogado, ou da situação mesmo que aquilo aconteceu. Ele pode ir para uma criminal mesmo. Pode sim. Ele pode, em procedimentos cirúrgicos, que foi ou não autorizado por escrito do paciente, ou algum bisturi elétrico que acabou cortando aí aquilo que não era para cortar, foi uma lesão corporal, né? Perícia ainda. Então tem várias esferas de questionamento, e em cada esfera nosso ordenamento jurídico ele diz uma responsabilidade, ele traz uma consequência. Civil, dinheiro. Administrativa no conselho, essa penalidade administrativa, censura, advertência, cassação, que todo mundo tem medo, né? E a suspensão do exercício por 30, 90 dias, enfim. E a penal, que é uma pena restritiva de direitos, é prisão. É claro, Marco, que a gente está falando de várias coisas aqui, mas, por exemplo, esse exemplo que eu dei do óbito, pode sim a familiar, a mãe, ir numa delegacia, registrar um boletim de ocorrência e começar uma instrução de um inquérito policial. Para ver aí se houve esse óbito, ele era evitável, inevitável, o médico naquela unidade poderia ter feito alguma coisa. Já é polícia civil ali mesmo, né? É a polícia civil. E é tudo cartinhas, né? Daí o médico recebe essas intimações, essas convocações, essas cartas de citação e de intimação. E daí leva um susto, né? E daí o advogado tem que ir até a delegacia, até o fórum, entrar no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ver aí o que é, o que está pedindo, o que está reivindicando, né? Agora você me fez pensar numa situação que a gente tem, infelizmente, visto acontecer muito, que é agressão a médico, né? Que aquilo vai parar, aquele plantão já vai terminar na delegacia. Você tem visto muito isso? Muito. Eu digo que lá a gente faz plantão também. Sério? Porque o celular não para, né? E assim... Você já foi chamado de noite, de madrugada? No meio de casamento, final de semana, jantar de família. Mas eu amo o que eu faço e eu acho que às vezes é uma palavra que faz toda a diferença, né? E é uma ajuda, um aconselhamento que realmente muda aquela situação. E tem muito. Hoje em dia eu percebo que os pacientes estão muito mais agressivos e o celular ou a mídia, eles querem filmar, ameaçar, amedrontar. Quando não, com relato de drogadição ou alcoolizados, realmente agridem o profissional, né? E daí o profissional deve, além de anotar no prontuário, fazer as medidas como pessoa e não como médico. Ir na delegacia, registrar a ocorrência. Mas naquela hora, você indica ele naquela hora daquela agressão? Ele não precisa naquela hora, né? Não há uma recomendação imediata. Mas, por exemplo, é claro que assim que é possível, se ficou uma lesão, tem que fazer o corpo de delito, exame de corpo de delito, fazer registro fotográfico, mas assim que possível, tem que ir a uma autoridade competente registrar em casos de agressão, por exemplo. E como é que está a segurança desses médicos, né, aí, né, nessas UPAs, nesses prontos-socorros aí, mais em algumas áreas aí do Brasil? Nós temos a área pública e a área privada, né? A área privada, a gente sabe que a estrutura é muito melhor e etc. A área pública tem muitas dificuldades, né? Mas normalmente tem o segurança resolve ali, quando não muito, os colegas de trabalho acabam ajudando e daí tem que se chamar a polícia, ir no local ou ir até a sede policial. Mas eu vou te falar bem a verdade, Marco, é muito triste porque os médicos se veem muito expostos. Eu digo que eles estão realmente... Numa linha de batalha, estão lá na linha de frente mesmo. São eles, né? Na verdade é eles. Então o paciente chega com toda a agressividade, com toda a animosidade, frustração, decepção, nervosismo, ou o exame que não sai, ou é ele que não é chamado porque ele tá no número 22 lá e tá com dor, etc e tal. Então quem que vai receber isso? É o médico, não é a recepcionista. É claro que ela também ouve, por tabela, né? Mas é o médico. Então a ira se volta contra ele. Ele é a referência daquela unidade. E daí é isso que acontece, né? Muitas vezes grava, filma.
bate, entra em vias de fato, né? Eu até ouvi falar numa universidade dessa, estavam ensinando os médicos a se defenderem fisicamente, né? Ter algum tipo de conhecimento de defesa pessoal, porque às vezes a agressão ela vai mesmo, vai pra cima, tenta, né? Sim, e várias vezes eu já recebi telefonemas ou situações em que realmente acontece isso, né? E o médico se vê à mercê, mas eu falo que não dá para baixar a cabeça. Eu acho que se a gente se vê omisso, os profissionais às vezes não querem fazer o registro de ocorrência, porque lá não é ambiente mesmo. Nem para nós advogados é um ambiente ruim, a delegacia é pesado, né? Não é fácil. Às vezes para você registrar uma ocorrência, você vai ter que esperar, não vai ter que sentar, vai ter que esperar, vai demorar, enfim. Então não é fácil, mas tem que fazer, porque é só assim que a gente vai combater tudo isso. Se a gente receber tudo isso, ficar quieto, nunca a gente vai resolver, né? Agora você falou de uma coisa que eu acho que o poder público, ou mesmo, você falou que o pessoal da saúde privada, né, ele já talvez tenha essa estrutura de ter segurança. Sim. Mas assim, devia estar dentro dessa ideia de fazer saúde pública, de colocar um médico numa unidade de saúde, essa segurança, né, o provimento da segurança. Campinas eu acho que ainda é uma exceção, você ainda encontra aqui alguma estrutura, mas eu imagino lugares do Brasil, nosso podcast vai para todo o Brasil, tem lugares onde o médico realmente ele está sozinho ali. Sim. E áreas onde você tem às vezes milícias, onde você tem pessoas ali que são amigos, tem amigos ali que de repente tem, né, e fica numa situação dessas aí. E na verdade a gente não precisa ir muito longe, né? A gente tem aqui bairros e a gente tem regiões do nosso próprio estado que são muito deficitárias, rurais e chega gente armado da milícia e que quer que atenda a esposa, a mãe que quer que resolve, etc e tal. Então, é muito ônus dessa profissão, né? É por isso que o médico ele tem que saber muito bem realmente aonde ele vai trabalhar, com quem que ele vai, nessa estrutura, avaliar as condições. Muitos médicos desistem de concurso público porque não aguentam ficar na unidade, né? Não aguentam sofrer tudo isso, então acaba mudando mesmo. E essas regiões mais pobres no sentido de estrutura, ela é muito pior, né? Há uma exposição muito maior. E aí a gente vai entrar nessa discussão que poucos profissionais vão para essas regiões. Muitas pessoas, né, acabam por tratar na cidade grande, vai para uma outra cidade vizinha aí, por conta disso. Tem uma outra coisa, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, vai ficar um pouquinho mais leve, está terminando já também. É o pessoal que faz plantão e o pessoal das OS aí não paga, né? Tá cheio de calote aí. Também tem esse outro lado aí do direito médico, de receber, né, o seu plantão. Nada mais justo, né? Na verdade, isso se arrasta por anos. Essa questão da OS, essas questões de sociedade em cota de participação, empresas terceiras que se reúnem para prestar assessoria ou entra num hospital grande, público ou privado, e o médico entra como um contratado ou entra como um PJ ali, né? Muitas vezes eles recebem calote, daí muito tem inúmeras que dá pena cobranças, dá pena desses jovens aí que estão começando aí nos plantões, pega um calote assim de 3 meses aí se arrastando. E na verdade isso é cíclico, então eu pego 3 médicos ou 10 médicos, rescindo com eles e pego mais 10. Isso vai virando uma bola. Vive de calote, né? Exato. Você tem algum conselho para esse pessoal, Lucas? Então, na verdade, com relação aos honorários médicos e a esse calote que o pessoal leva, primeiro que tem autoridades que zelam por isso. Se é um espaço público, por exemplo, o Ministério Público ele tem que lidar com a verba pública. Então pode-se fazer denúncia no Ministério Público. Sem sombra de dúvidas também, órgãos representativos da sociedade, o CRM, tem essa finalidade institucional de fiscalização. Eles também podem fiscalizar aquele local. Essa OS é regular, é irregular, o hospital está redondo, não está redondo, ele também tem esse papel de fiscalização, né? Agora, como é que ele prova? Porque às vezes parece que é pelo WhatsApp essa conversa, é muito informal, sem contrato, o garoto quer dar o plantão, quer fazer aquele... E é tudo pelo WhatsApp, como é que... Primeiro que assim, você tocou num ponto de que o WhatsApp é prova, né? Hoje em dia, tudo é prova. Aquilo que é falado, o áudio reconhece a sua voz, reconhece a minha voz. Mesmo sem contrato nenhum, ficar numa coisa ali de vem fazer o plantão, você vai vir? Vem na segunda, a gente vai precisar. Olha, eu vou pagar R$
1.450, vem na segunda, tá tudo certo, tá? Depois eu pago 15 dias depois. Isso gera prova e gera conteúdo para se reivindicar isso na justiça ou até mesmo no Ministério Público ou no Conselho Regional de Medicina para fazer essas fiscalizações, né? É claro que é sempre bom ter contrato, sempre bom ter um documento, mas a prática não é essa, né? Mas assim também, essa unidade, ou esse serviço, ou essa OS, ela fica mal falada no mercado. Então tem uma lista negra ali, tem o Serasa dos mal pagadores ali, será que tem isso? Com certeza, também tem isso, né? Então, eu acho que uma dica também para esses colegas é investigue o lugar, veja quem trabalhou ali, quem passou por ali. Se tá recebendo direitinho. Se tá recebendo, se atrasa, mas paga, ou se não paga, ou se já demitiu 30 e aí não pagou ninguém, né? Então, eu acho que também esse traquejo de saber aonde que é, né? Conhecer quem te indicou, se vale a pena, se não vale, quem trabalhou, quem é o chefe, quantos compõem a escala, que empresa é essa, dá um Google na empresa, né? Procura no Tribunal de Justiça, essas coisas dão evidências, né? É verdade, isso que você falou, Pô, Lucas, o tempo tá escorrendo, tinha tanta coisa lá pra lá, tem tanto assunto, publicidade médica, não vou nem começar aqui, quem sabe pode ser um próximo aí, publicidade médica, agora os médicos estão com essa concorrência aí nas redes sociais aí com clínicas, querem divulgar o seu trabalho, já estavam, eu não sei se deu folgou um pouco por um lado, por outro tá mais, eu não sei como é que tá, não vamos nem começar porque eu acho que isso aqui é outra coisa, outro assunto. Só para dar uma pimentada, na verdade saiu uma resolução agora, nos últimos meses, possibilitando algumas práticas que não eram possíveis, e essa resolução do Conselho Federal de Medicina vai entrar em vigência em março. Então, assim, é uma nova resolução que mudou todo esse cenário. Estão mais compreensíveis, assim? Sim, com toda certeza. Com as redes sociais? Com toda certeza. Houve um avanço, houve uma possibilidade. Antes, práticas que eram vedadas hoje são possibilitadas. Aquilo que não podia hoje já pode, com algumas regras, com exceções, mas houve um avanço. Semana passada eu vi na rede social um médico lendo uma carta de um outro médico que foi suspenso porque ele terceirizou para uma agência fazer a publicidade dele agora já, né? E ele foi suspenso por 6 meses porque a agência, eu acho que deu uma viajada ali, uma exagerada ali. Ele pegou uma suspensão. Eu não sei se esse negócio da agência também tá por dentro do que pode. Isso é uma questão de que a gente fala que o médico tem que estar aliado de pessoas especialistas, né? Então, uma assessoria dessa, de publicidade e propaganda, ela tem que saber a lei médica. Aquilo que pode, aquilo que não pode. O antes e o depois, eu posso filmar o procedimento. Veja, são muitas exceções, são muitas coisas que tem que saber. E quem responde não é o João que foi contratado, é o médico. Então, sem sombra de dúvida, o médico tem que ter ao seu lado pessoas que saibam disso, né? Ok, Lucas. Só para a gente finalizar. Então, falando aqui da situação hoje de direito médico, você diga assim, eu acho que o conselho é se respaldar mesmo, né? Sim. As pessoas estão mais judicializando mais as coisas. Muito mais. Eu acho que cabe ao médico, além de ter essa relação e manter essa relação com o seu paciente, fazer um pouco disso tudo que a gente falou. Olhar para si também, anotar aquilo que tem que ser anotado no prontuário médico, fazer uso desses meios de provas e dessas dicas que nós falamos aqui, porque sem sombra de dúvida, ele ser questionado é muito penoso. E daí quando chega a carta lá, a situação já foi. Então ele pode fazer isso hoje. Ele pode no plantão de hoje anotar, muito bem anotado, colocar ali o que aconteceu, não transferiu, enfim, siga essas dicas que com toda certeza em qualquer questionamento isso será mais compreensível e comprovado em defesa dele. E como é que anda o coração dos juízes, hein? Como é que anda o coração dos juízes? Está mais pro lado do médico ou está muito rigoroso com o médico? Olha, na verdade assim, o juiz, ele tem que seguir uma instrução probatória. Então ele não pode condenar porque ele quer condenar. Porque ele ficou com dó da família, etc e tal. Mas existe essa comoção também que pesa, né? A gente é humano, existe, né? eu acho que existe, né? É claro que existe, né, Marco? Vamos falar de um feto que faleceu, né? Uma gravidez que morreu, a mãe e o bebê. Existe essa comoção moral. É claro que existe, mas eu acho que mais do que isso é exceção no nosso judiciário. Eu tenho visto juízes, promotores técnicos
que eles veem realmente aquilo que aconteceu. Eles até podem ou não ter essa dó, ter essa questão, mas eles veem exatamente aquilo que aconteceu no hospital, na ocasião ali. Então não tem jeito mesmo, é se resguardar ali, anotar tudo o que puder, né? Independente do caos que você está naquela emergência. Sim, eu acho que tem que realmente fazer aquilo que pode na medida da possibilidade e usar tudo que está em favor do médico, né? Eu acho que o médico ele tem essa condição. Né? Sim, e a gente nem falou do pessoal que vem também se tratar de fora, né? Aqui sim, em Campinas, né? Sim. Que também tem essas relações ainda, né, Lu? A nossa região metropolitana e aqui Campinas, por ter universidades grandes, ela recebe por um sistema de saúde de vaga cross e por convênios com municípios da região, uma gama de pacientes. Né? A Unicamp, por exemplo, tem as especialidades todas e nós temos o Hospital Escola que recebe muitos pacientes de todo o estado. E isso faz a complexidade do próprio serviço. Até de fora do Brasil também? Sim. Pacientes de fora do Brasil? Sim, eu acho que isso é um pouco mais de exceção, mas tem muitos estudos de caso, tem muitos pacientes que realmente vêm para cá. Não, você falou do paciente que veio de outros estados e está, de repente, num procedimento aqui, sei lá, de cirurgia estética, ele precisa passar um tempo de acompanhamento, ele teria que ficar aqui esse tempo? Na verdade depende muito da situação, mas com toda certeza um paciente que tem um tratamento prolongado, ele tem que permanecer e ele tem que seguir esse tratamento, né? Nós temos casos na justiça de pacientes que fazem cirurgia e abandonam o tratamento e vão morar fora, ou vão para outro estado, ou vão para outro país, e isso recai no tratamento, né? Se o tratamento é de 12 meses e no meio daquele caminho o paciente deixou o tratamento, é óbvio que esse tratamento ele não vai ser concluído, né? Ele não vai ser eficaz, ele não vai ser... E isso tudo o médico tá tomando nota ali desse acompanhamento daquele paciente, se ainda tá ali naquela área dele, né? Sim, e também os médicos ficam com medo assim, o paciente anotou, não veio mais, marcou, não marcou, eu tenho que ficar correndo atrás do paciente? Claro que não, né? Todo mundo é adulto, tem consciência, responde pelos seus atos, deveres. Então, o paciente também tem deveres. E um dos deveres dele é seguir o tratamento. Se ele não segue, a omissão dele também recairá sobre ele. Agora, tem uma coisa, Lucas, que a gente estava conversando, que é aquela situação, só para a gente finalizar, talvez não dê para desenvolver muito, aquela situação da porta, né? A porta aberta, né? O atendimento porta aberta, o pessoal aí da atendimento com as mulheres, isso... Tem alguma mudança nisso aí agora? Na verdade, assim, eu acho que nós temos multirões de saúde, nós temos unidades que são específicas para tratar mulheres, câncer, mama e etc e tal, né? Então nós temos, eu acho que dentro de cada unidade nós temos aí uma certa especificidade, né? Então, por exemplo, tratamento de câncer, unidades que tratam câncer, a gente sabe que o tratamento, além dele ser penoso, cansativo, ele dura. Né? Então ele tem ele tem esses pontos específicos. Então o médico, a equipe médica tem que lidar com isso. Como, por exemplo, numa unidade de tratamento de câncer, a equipe dos cuidados paliativos, uma equipe de psicólogos, psiquiatras. Então você vê que tudo é pensado, né? E cada unidade tem sim sua atuação, né? É isso aí, Lucas, o tempo estourou, muito obrigado, tinha muita coisa, a gente acho que foi só um começo aí, espero que a gente possa ter uma outra oportunidade, muitos temas ali que a gente poderia ter aprofundado, mas é só para pelo menos acordar aí o pessoal aí que precisa estar consciente que tem que anotar cada plantão, ele está sempre andando ali também no campo judicial, né? O plantão dele é meio no hospital e já é pensar um pouco que também pode ser num tribunal, né? Que Deus nos livre, mas... Sim, eu acho que como resumo disso tudo, eu acho que o profissional ele tem que entender que ele tem direitos, obrigações, mas ele também tem prerrogativas. E ele pode fazer uso dessas prerrogativas e ele pode, num simples documento que é o prontuário, se salvaguardar de muitas coisas. E tem uma assessoria jurídica, né, Lucas? Sim. O pessoal que está na sociedade tem essa assessoria jurídica, né? Tem sim. Lá na Sociedade de Medicina nós somos eu, doutora Márcia, doutora Karina, doutora Maria, o Murilo. Nós somos um time que ficamos dia e noite dando assessoria para esses
profissionais. Quer né? dizer, é importante você ter essa Sim. retaguarda. Eu acho que o médico hoje já não dá mais para não ter uma assessoria jurídica aí de retaguarda, se ele precisar, porque essas coisas estouram mesmo ali num plantão, né? Sim. E acontecem do dia para noite. Como a gente pode sair, se acidentar e etc, e correr atrás de um médico, eles podem ser Não, eu acho pegos que, de surpresa, eu acho né? que no caso do médico, isso aí, infelizmente, é muito mais possível do que um atropelamento, Deus no livre. Obrigado. Mas tem que pensar positivo. Vamos pensar positivo, pessoal. Vamos se resguardar também. É isso aí. Obrigado, Lucas. Imagina, muito que é obrigado. isso. Obrigado você também que ficou com a gente aí. Obrigado. Se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, considere se inscrever. É isso aí. Até a próxima. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigado.